bem-vindos ao Macroeconomia. Hoje é sexta-feira, 6 de março de 2026. Eu sou o Jonas e estou aqui com a minha parceira de bancada, a Monique. Tudo bem, Monique? Tudo ótimo, Jonas. E olha, a nossa imersão de hoje está baseada num levantamento super denso. A gente pegou relatórios pesados das principais instituições financeiras, tipo Goldman Sachs, UBS, BlackRock, que foram publicados ali entre dezembro de 2025 e agora, o iniciozinho de março. Exato, Monique. E o título desse nosso mergulho de hoje é a FTSE Global All Cap, investindo em tudo. Sabe, 2025 foi uma festa absoluta para as ações globais, né? Tudo puxado por aquele hype enorme da inteligência artificial. Foi uma euforia, Jonas. Só que, bom, a festa acabou, agora vem a conta, e o mercado quer provas reais de que a IA gera lucro, gera fluxo de caixa. Pois é, e hoje a gente vai dissecar justamente esses vetores de crescimento, os riscos e 4 cenários bem fascinantes até 2029. Mas antes de mergulhar nos dados, queria agradecer demais a quem acompanha a gente sempre. O engajamento de quem escuta é o nosso motor, então continue interagindo. Com certeza, e vale lembrar que este episódio é um oferecimento do canal Macroeconomia, que traz compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Bom, Monique, para a gente ancorar essa discussão, vamos falar de onde a gente partiu. O ano passado, 2025, o índice FTSE Global All Cap deu um salto absurdo de 22,6%. É um número assustadoramente alto para um índice global, Jonas. Sim, foi como dirigir um carro esportivo numa reta sem limite de velocidade, sabe? E a âncora atual que a gente tem no fechamento de 26 de fevereiro agora é de 1.175,69 pontos. Pois é, 1.175 pontos. Mas, Jonas, aqui a gente entra num ponto de inflexão estrutural. O mercado parou de comprar só a promessa tecnológica. A fase de gastar bilhões desenfreadamente em data centers... O famoso CAPEX, né? Isso, CAPEX. Essa fase encontrou um limite. Os relatórios mostram que agora os investidores querem ver ganhos reais de produtividade. E para entender para onde o índice vai, a gente precisa olhar para 2 grandes motores macroeconômicos. Que são o que vai ditar as regras do jogo daqui para frente, certo, Monique? Exatamente, Jonas. O primeiro motor é esse amadurecimento do ciclo da IA. É a transição daquele gasto em infraestrutura para o retorno sobre investimento real nas margens das empresas. E o segundo motor já entra na parte fiscal e monetária, né? Especificamente a nova política fiscal lá dos Estados Unidos, o pacote One Big Beautiful Bill Act, o OBBBA, junto com essa flexibilização monetária global de corte de juros. E, pessoal, é muito importante a gente deixar um aviso claro aqui, né, Monique? Muito importante, Jonas. Quando a gente fala do BBBA aqui, a gente está puramente reportando as projeções dos bancos. A gente não toma nenhum partido político, nem endossa a legislação, é uma leitura imparcial da matemática financeira dos relatórios. Perfeito. Então, cruzando esses 2 motores, os bancos desenharam 4 cenários possíveis até 2029. Monique, vamos para o cenário base, o que eles chamam de pouso suave. O que os dados dizem? O pouso suave é o consenso da maioria, Jonas. Ele prevê um crescimento global estável ali na casa dos 2,8%, com a inflação bem domada nos 2%. O que daria espaço para os bancos centrais cortarem os juros devagarzinho. Exato. E nesse cenário, o índice chegaria a 1.595 pontos lá em 2029. Um baita crescimento nominal. Mas tem o lado escuro dessa moeda. E se a inflação não ajudar? Aí a gente entra no segundo cenário, que é a estagflação. É o risco de que as tarifas desse novo pacote, o OBB, gerem uma inflação chata, persistente e os juros não caiam. Esse é o cenário que tira o sono dos gestores, Jonas. Porque se o juro não cai e a economia não cresce, os múltiplos das empresas despencam. O sítio JP Morgan apontam que o índice poderia cair para 1.050 pontos. E tem horas de estresse que bateria até 940 pontos. Nossa. E quem sofre mais com isso, Monique? Porque a gente sabe que as gigantes de tecnologia estão nadando em dinheiro. Mas e o resto? O resto sofre muito. Principalmente as small caps, Jonas.
As empresas menores têm dívidas atreladas a juros flutuantes. Se o juro não cai, o custo da dívida engole todo o fluxo de caixa delas. Faz todo sentido. Mas, bom, vamos mudar a sintonia e falar do terceiro cenário, que é o que me deixa mais empolgado. O boom da IA. A visão lá da BlackRock e do UBS. Os canário otimista, né? Muito otimista. Eles dizem que se a inteligência artificial conseguir injetar 1,5% a mais no PIB global, as receitas das empresas expandem tipo 1,1 trilhão de dólares. É muito dinheiro, Monique. É um choque de produtividade absurdo. O UBS diz que, se isso acontecer, o índice poderia explodir para os 2.100 pontos. Seria uma acumulação de riqueza orgânica fantástica, justificando todo aquele investimento em chips e data centers que a gente viu no ano passado. Exato. 2.100 pontos é quase dobrar o patamar atual. Mas aí a gente chega no quarto cenário. E ele é bem curioso porque foge dessa dualidade de céu ou inferno tecnológico. É a grande rotatória. A grande rotatória é fascinante, Jonas. É a tese da exaustão. Sabe aquelas 8 gigantes de tecnologia americanas, a Elite 8? Elas hoje são quase 40% do índice. A expectativa de que elas entreguem resultados perfeitos todo trimestre está num limite impossível. Fica insustentável manter essa barra tão alta, né? Exatamente. Qualquer tropeço, o dinheiro foge. E foge para onde? A grande rotatória prevê o capital saindo dos Estados Unidos e indo para o Japão, por exemplo. O Japão está fazendo reformas de governança fortíssimas. Sim, obrigando as empresas a gerarem valor real para os acionistas. É uma mudança gigante lá em Tóquio. E não só para o Japão, né, Monique? Eles falam de dinheiro indo para a Europa e a ressurreição das small caps pelo mundo afora, porque elas estão muito descontadas. Isso, e nesse cenário, o índice não fica parado. Ele vai para uns 1.680 pontos. Mas o motor principal deixa de ser o Vale do Silício. O dinheiro, ele se espalha, né? Ele democratiza um pouco a alta. Mas, Monique, falando de coisas que podem dar errado, tem uns alertas vermelhos nesses relatórios, os famosos cisnes negros, que a galera de risco morre de medo de falar. Tem, Jonas. E são riscos sistêmicos, graves. O maior deles em 2026 é o crédito privado. A infraestrutura de IA exigiu um capital intensivo monumental, e muito disso foi financiado por fundos de crédito privado, fora da regulação rigorosa dos bancos. É aquele dinheiro que corre numa pista paralela, né? Exato. Se houver um soluço na demanda computacional, a liquidez desses fundos evapora. Eles vão ter que remarcar os ativos com descontos brutais, o crédito congela e a tecnologia entra em colapso em cadeia. O famoso efeito dominó. E, além desse risco do crédito, eles citam muito a questão do Oriente Médio, certo? Choques climáticos e geopolíticos lá podem afetar a energia no mundo todo. Sim, um choque energético lá poderia fazer o VIX, que é o índice do medo do mercado, saltar para mais de 40, o que causaria uma correção instantânea de uns 20% no FTSE. Nossa, um VIX acima de 40 é pânico generalizado. Mas, Monique, sendo bem prático agora, para quem está ouvindo a gente e lê as notícias todo dia, que sinais a gente deve observar nos jornais para saber qual desses 4 cenários está virando realidade? Pergunta excelente, Jonas. Os gatilhos que a gente tem que acompanhar são bem claros. Se você quer saber se o boom da IA está acontecendo, tem que olhar para o crescimento dos lucros trimestrais das empresas. Se o lucro crescer consistentemente acima de 3,5%, o boom está validado. Então, ficar de olho na temporada de balanços. E para a grande rotatória? Para a rotatória, o foco muda. Tem que olhar os fluxos de dinheiro, principalmente os ETFs. Se a gente vir dezenas de bilhões de dólares saindo dos Estados Unidos e indo mais para mercados emergentes, Japão e Europa... Aí a gente tem a confirmação de que a liderança mudou. O dinheiro está buscando oportunidades mais baratas fora da América. Exatamente, Jonas. Mas é super importante a gente reforçar uma coisa aqui. Nada do que a gente está discutindo é uma recomendação de compra ou de venda de ativos, viu? Boa, Mônica. Isso aqui é puramente para educação financeira e compreensão desses cenários macroeconômicos. Não vão sair comprando nada só com base nas nossas projeções. Com certeza. Bom,
E para tentar sintetizar essa loucura toda até o fim da década, Jonas, a expectativa mediana é de retornos nominais positivos, ali entre 7,5% e 9% ao ano. O que é bom, mas o risco atrelado a isso mudou, né? Mudou. A eficiência de risco, que a gente mede pelo índice de Sharpe, vai ser ligeiramente menor, caindo para 0,62. Ou seja, vai ter muito mais volatilidade e solavancos para conseguir esse mesmo retorno. É o preço da transição. E sabe, Monique, estudando todos esses números de valuation e produtividade gerada por máquina, me veio um pensamento, no final. Uma provocação mesmo, que não estava explícita lá, mas que fica no ar. Manda, Jonas. Se o cenário otimista se concretizar e a inteligência artificial resolver os problemas de produtividade das empresas, injetando trilhões, sem precisar contratar mais gente, como o mercado de capitais vai precificar o trabalho humano nas próximas décadas? Se a máquina gera o fluxo de caixa, qual é o prêmio de risco do trabalhador humano amanhã? Fica aí um convite para quem está escutando refletir sozinho. É um paradoxo estrutural incrível, Jonas. Vai redefinir tudo. Bom, e para fechar de vez, eu preciso ler o nosso aviso legal obrigatório. Esse material é um compilado de projeções abertas de fontes terceiras e tem caráter meramente informativo e educacional. Não constitui recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro de nenhuma natureza. Projeções estão sujeitas a frequentes revisões de acordo com as novas informações obtidas, novos fatos externos e mesmo novas narrativas. De igual forma, desempenhos passados não são garantia de desempenhos futuros. Recado dado. Muito obrigado, Monique. E um agradecimento especial para todo mundo que fez companhia para a gente em mais esse mergulho profundo. Entender a macroeconomia hoje é a melhor forma de se proteger amanhã. Eu que agradeço, Jonas. E, pessoal, continuem com a gente. O cenário muda rápido e a gente vai estar aqui para dissecar tudo. Convidamos todos para os nossos próximos programas. Esse foi o Macroeconomia de hoje. Ficamos por aqui e vocês? Fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam em nosso canal e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau!